E eu falo para vocês que engenharia civil não é só executar obras. Então, aí que está um ponto-chave. Vocês têm que acabar pensando diferente se vocês querem faturar da onde vocês querem estar. E o que eu quero falar isso? Por que eu quero falar isso? Porque, gente, eu falo para vocês que vocês têm que preferir áreas que são mais gerenciais. Se você não quiser ficar se locomovendo aí, por exemplo, e que você pode trabalhar até da tua cidade, que tem aí, por exemplo, 5.000 habitantes, que seja uma vila, eu vou falar para vocês que dá sim para vocês trabalharem em engenharia civil e faturar. Então, olha só. Então, assim, gente, eu falo isso justamente porque são áreas, né, áreas gerenciais, que elas não têm a demanda ali da sua presença no local, entende? Então, assim, isso também, no caso, CLT tem demanda, né? Então, se você for CLT de uma empresa, provavelmente a empresa quer que você fique dentro da empresa trabalhando, para que você fique perto ali, né, monitorando e tudo mais. A gente está falando aqui de questões de você trabalhar aí como autônomo, certo? E o meu exemplo que eu vou dar aqui para vocês, como que vocês podem fazer isso, gente, é através da engenharia de custos, né? Provavelmente vocês já ouviram falar muito aqui, mas hoje eu resolvi abordar de uma outra forma para que vocês consigam ver as oportunidades, certo? Então, assim, para quem não é desse mundo, gente, da engenharia de custos, o que acontece? Acontece que você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar de qualquer lugar. Você pode trabalhar viajando. Se você quiser trabalhar viajando, você consegue. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você presta serviço, você sendo engenheiro de custos, uma parte depende de você e a outra parte depende da empresa. Então, assim, o que depende de você como autônomo, você pode exercer de qualquer lugar. Mas quando depende de você, você pode, no caso, atuar em qualquer lugar, porque aquilo vai depender exclusivamente de você, certo? Agora tem outra parte que depende da empresa. E eu vou falar para vocês, gente, que o que depende da empresa, basicamente, é ter reuniões ali de alinhamento. E nessas reuniões de alinhamento, eu vou falar para vocês que a maioria das empresas hoje estão fazendo remotamente. Então, os pontos fortes disso, né? Você não gasta tempo no trânsito e você reúne várias pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, essa é uma parte que depende da empresa, que são mais questões de alinhamento. Agora, outro ponto que não depende diretamente da empresa, mas depende, por exemplo, do projeto em si, são algumas variáveis que eu vou falar aqui para vocês que aí não tem jeito, que a gente precisa se deslocar até onde você for prestar o serviço, que seria o quê? Seria justamente você fazer a visita no canteiro de obras. Porque nessa parte de engenharia de custos, eu sempre falo para vocês aqui que tem 3 frentes, né? Que eu falo, que são os 3 pilares aí de engenharia de custos, que é quando você faz a viabilidade, o orçamento executivo e o controle de custos. E quando você faz isso, gente, você precisa visitar o canteiro, verificar, você precisa ver quais que são os custos que podem interferir na construção daquela obra, tanto na viabilidade quanto no orçamento executivo. E quando você faz o controle de custos, você também precisa se deslocar até a obra para você entender o que já foi executado. Então, tem essa questão, né, de você fazer a visita, de você analisar essas variáveis, fazer um checklist ali de início de obra, para você ter tudo em mãos e ter também ali registro fotográfico, enfim, tudo que a gente precisa de informação para, de fato, a gente conseguir fazer essas atividades, certo? E o que acontece? Quando você se desloca, na verdade, assim, o valor ali da gasolina que você vai ter que deslocar, o tempo que você vai viajar até esse local, na verdade, entra para a conta do cliente e não a sua. Porque quando você faz ali a negociação com o teu cliente, eu sempre falo aqui para vocês que para contabilizar por horas ali, quando vocês forem fazer a proposta, e vocês também têm que contabilizar esses custos que você vai ter. Então, por exemplo, eu vou fazer um orçamento, por exemplo, de tal cidade. Tá, mas espera aí, quanto que eu vou gastar de gasolina, qual que vai ser meu deslocamento, enfim,
esse número eu já coloco na proposta, porque quando a gente fechar, eu sei que eu vou ter que me deslocar até lá, né? Vou ter que me deslocar até a obra, fazer análise, tudo que eu preciso e voltar. Mas eu sei que aquele custo eu já incluí na proposta, então por mim tá tranquilo. Então, só para deixar claro aqui que esse valor da gasolina, do tempo que você se desloca para outra cidade, já está incluso na proposta. Mas isso, gente, por exemplo, assim, é um dia que você vai, você volta, né? Então você não precisa estar em obra, você só precisa ir em obra para fazer aquela análise para você dar ali o pontapé inicial da tua prestação de serviço. Então não é uma coisa que você precisa estar fixo, né? Então, assim, eu vou até falar para vocês um dos meus clientes aqui, só para vocês entenderem, né? Eu sou de Curitiba e eu fiz aí, por exemplo, um contato remotamente, conforme eu falei aqui para vocês, já essa parte de captação foi remotamente. Esse cliente, na verdade, que eu vou falar foi por indicação de uma pessoa que me conhecia. Mas a gente teve esse primeiro contato remotamente, conforme eu falei para vocês. E a gente fechou o serviço, eu fui fazer o orçamento executivo e, na verdade, não era aqui de Curitiba, né? Então, não sei se vocês conhecem aí Curitiba, onde que é, no Paraná, mas eu fechei esse orçamento de Pissarras, que é uma cidade de Santa Catarina. Então, Curitiba é Paraná, e esse orçamento que eu fechei era de Pissarras, Santa Catarina. Então, assim, gente, é aproximadamente 250 quilômetros uma da outra, porque as duas são bem perto da divisa de estado. Mas só para vocês entenderem que eu fiz remotamente, fechei o serviço remotamente, fui um dia na obra, coletei tudo que eu precisava, voltei para Curitiba e depois ali 30 dias entreguei o trabalho e apresentei remotamente. Então vocês entendem que você ser de uma cidade não é um empecilho, né? Você ser de uma cidade pequena,